A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá para você que está conosco no canal O Que Rola na Geronto. Mais uma vez estamos aqui para dialogar, para conversar, para rever você, trazendo sempre assuntos do interesse do envelhecimento, da gerontologia, das velhices, enfim, este é o propósito do canal O Que Rola na Geronto. Hoje, eu, Marília, estou com você, o Carlos Lima e o Sérgio Pascoal, que, aliás, ele entra já, porque deu uma caidinha, mas ele já volta. E nosso tema de hoje é um assunto bem atual, bem importante, que nos causa sempre o desejo de compartilhar, de trazer novamente. O tema que nós planejamos para hoje é quebrei a língua, vamos de novo. Envelhecimento e sexualidade. A conversa vai girar em torno de nós mesmos, mas o Carlos Lima, que é parte do canal Que Rola na Geronto, tem uma experiência muito grande na temática, porque ao fazer o doutorado dele, através da pesquisa SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, ele estudou a sexualidade dos idosos residentes na cidade de São Paulo. Portanto, a pesquisa dele de doutorado versou sobre este tema e ele tem sido usado bastante para trabalhar com os idosos com este tema, em aulas, seminários. Então, é um doutor no assunto. E nós estamos muito felizes de estarmos juntos aqui com você. Esqueci de dizer que a Ieda não está conosco, ela tem uma sequência de compromissos agora que a impediu de fazer parte. Lembrando que nós somos um quarteto. Bom, Carlos Lima, eu também preciso lembrar, para quem está vendo pela primeira vez o nosso canal, é psicólogo. Então, ele traz essa conversa passando pela psicologia, faz de um aspecto de social, relacional, análise bem global. Acho que nossa conversa vai ser bem bacana e fica conosco até o fim, não vai embora não. Então, Carlos, para começo de conversa, né, que é muito importante para a gente introduzir este assunto, eu pergunto para você e para nós, que Sérgio também pode entrar na conversa, hoje aqui é um trio. Há sexo na velhice? Ou melhor, pessoas idosas praticam sexo? Podem praticar sexo? Se uma pessoa aos 80, 90 anos ainda tem condições, desejo de ter uma vida sexual ativa, explica para nós isso. Eu só queria lembrar para vocês, Carlos, para você já pensando, existe preconceito, tem mitos sobre este assunto? Explica para nós, Carlos. Olá, Marília, Sérgio, olá a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês e muito feliz de poder trazer essa discussão hoje, né, que é o tema que eu estudei e venho trabalhando já há muitos anos, né? Então, Marília, sua pergunta é bem instigante, porque, assim, na verdade, antes de começar a falar da sexualidade especificamente, né, a gente deve lembrar que a velhice ela é permeada de mitos e preconceitos, né? Muitos. Né? Então, o velho não aprende mais, velhice é doença, que a gente discutiu bastante aqui no canal, né? Velho é um peso para a sociedade. Então, esses mitos eles vão se constituindo, né, de uma forma muito poderosa e as pessoas acreditam muito nisso. Né? Então, o que acontece com a sexualidade é que ela é mais um desses mitos, né? Que a velhice é assexuada, na velhice não tem sexualidade. Então, eu queria que a gente discutisse, né, essa questão sob o ponto de vista de pensar que, assim, quando a gente fala que nossa cultura, ela é permeada por esses mitos, né? Então todos nós vivemos a vida inteira aprendendo isso. E quando a gente chega na velhice, a gente traz isso com a gente.
né? Então, a questão do preconceito ela não está só fora do idoso, né? Nas pessoas mais jovens, ela está também no próprio idoso, né? Nos próprios idosos que pensam dessa forma. Então, assim, quando você me pergunta se é possível ter sexualidade na velhice, se as pessoas têm ou não, essa é uma pergunta exige uma resposta bastante complexa, né? Porque, assim, não dá para dizer que sim nem que não, porque a gente tem pessoas que manifestam, né, a sua sexualidade durante toda a sua vida, né? A sexualidade ela é algo que nasce com a gente e que morre com a gente, né? Então a psicologia explica isso, né? As pessoas, nós somos seres sexuais desde a hora que nós nascemos até a hora que nós morremos. Mas aí nós temos a interferência dessas questões culturais muito fortes e muito poderosas, né? Que fazem com que a gente pense de forma diferente. Então, assim, na velhice, a gente vai ver que muitas pessoas continuam tendo uma vida sexual saudável e ativa, enquanto outras pessoas não. Outras pessoas preferem não ter, né? Desestimulam enfim, né? Acham que isso é feio, que isso é sujo, né? Que isso é coisa só para jovem. Então, para muitas pessoas, não vão ter. Então, quando você pergunta, existe uma possibilidade? Sim, existe uma possibilidade de se ter uma vida sexual saudável durante toda a nossa existência, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, agora, é para todos? Não é para todos, né? Por impossibilidade? Não, não é por impossibilidade. Não é? Não é por impossibilidade. Muitas vezes, geralmente, é mais por essas questões sociais, né? Culturais, do que por uma questão física, fisiológica que se impõe. Carlos, então, assim, uma pessoa com 90 anos, uma mulher, um homem, podem ter atividade sexual. A Sim. idade não é um limitador para que ela tenha uma vida sexual ativa. Sim, a idade não é um limitador. E assim, a gente tem que sempre pensar que quando a gente fala sexualidade, a gente está falando de uma coisa muito ampla, Sim. né? Muito ampla. Então, de que sexualidade a gente está falando, né? Então, a gente é comum se pensar na sexualidade, né? Apenas na atividade sexual em si, penetração, alguma coisa genital, né? E a sexualidade é muito mais ampla que isso, né? A sexualidade é muito mais ampla do que apenas a atividade sexual em si, né? Então ela envolve carinho, ela envolve um abraço, ela envolve estar junto, enfim, é muito maior do que só, né, o ato sexual em si. Mas qualquer pessoa pode sim, né? E hoje a gente tem recursos, né, para facilitar isso, né? Então a gente tem aí medicamentos que facilitam a ereção do homem, a gente tem gel lubrificante, a gente tem uma série de recursos, né? Que a gente tem uma quantidade grande de estímulos sexuais, né, na internet. Então, a gente tem vários recursos, né, que podem fazer com que pessoas em qualquer idade tenham direito a ter uma vida sexual ativa e saudável. Mas, ô Carlos, você falou essa questão da sexualidade não ser apenas o ato sexual, mas essa questão da genitalidade é muito forte para algumas pessoas, e eu não sei se não tem diferença de gênero essa questão, né? Será que há diferença entre gênero masculino e feminino com relação a como vê a sexualidade? E aí, por exemplo, homens olham mais a genitalidade do que mulheres, ou não olham, vou dizer, privilegiam ou fazem isso como algo fundamental para ter sexualidade? É isto? Sim, Sérgio, é isso mesmo. Existe uma diferença grande de gênero,
quando a gente pensa na questão sexual, né? E da mesma forma que a sexualidade nos acompanha da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, as questões culturais que a envolvem também, né? Então, assim, a gente tem, antes de nascer, hoje, né? Antigamente não, né? Não era tanto porque a gente não sabia o sexo da criança, só sabia quando nascia, né? Mas hoje, por exemplo, antes de nascer já se sabe se vai ser menino ou menina. E já se prepara toda uma questão, né, para como vai ser, né? Que cor vai ser o quarto da criança, que brinquedos ela vai ter. Então, tudo isso já mostra uma diferença grande de como vai se lidar com meninos e com meninas, né? Então, a questão sexual, ela está muito ligada a isso, né? Então, se a gente pensar lá na juventude ainda, né, a liberdade sexual para meninos é muito maior do que para meninas, né? De rapazes, aí eu vou dizer, porque aí a gente já está falando de uma vida sexual ativa, né? Então, a vida sexual para rapazes, ela é muito mais liberal, né? Ela é muito mais permissiva para rapazes do que para as moças, né? Isso a gente está falando hoje, 2022. Pensem que a gente trabalha com idosos. Então, assim, o que é para idosos que tiveram a sua juventude 50, 60 anos atrás, né? Então, se a gente em 2022 ainda pensa dessa forma, a gente pensa que lá atrás talvez fosse alguma coisa muito mais forte, né? Então, a... fica essa questão, né, de que, assim, é mais permissivo para os homens. Então, quando chega na velhice, isso na juventude, quando chega na velhice, isso vai impactar de alguma forma, né? Esses homens vão chegar lá pensando, né, e vivendo a sexualidade de uma forma, e as mulheres vão chegar de outra forma, né? Então, para homens, realmente, a questão é muito mais física. A questão é muito mais física. Então, isso na minha pesquisa apareceu claramente, né? Homens dão muito mais importância à questão da atividade sexual em si do que as mulheres. As mulheres não. As mulheres pensam a sexualidade mais no campo relacional, no campo afetivo, né? Então, a gente vai ter uma diferença de resposta muito grande. Estou falando de homens e mulheres idosos, né? Isso provavelmente vai mudar aí com o tempo, mas como eu disse para vocês, vai mudar, mas não vai mudar muito, porque a gente ainda pensa, né, bastante desse jeito. Então, a diferença se dá na questão de gênero de forma muito importante, né? Homens e mulheres pensam de forma diferente. Então, a minha pesquisa, por exemplo, ela trabalhava com grau de satisfação, a gente vai falar um pouco disso aí mais para frente, né? E mostra que, assim, não necessariamente ter atividade sexual vai ser importante para a satisfação dessas pessoas, né? Isso depende de gênero. Ô, Carlos, acho que você já situou pontos estruturantes da nossa conversa aqui, questão de preconceito, de lugar que foi dado na sociedade, que sexualidade é diferente de atividade sexual. Eu acho que mitos construídos, de que momentos idosos atuais vieram, que momento que nós estamos na história. E aí eu pensei no seguinte, instituições que acolhem pessoas idosas. A gente tem percebido que é muito difícil, ou às vezes complicado para essas instituições, favorecer que as pessoas idosas residentes nessas instituições tenham uma vida sexual permitida, ou com atividade sexual ou desenvolvimento da sua sexualidade. Eu queria saber se você concorda com essa minha percepção, primeiro ponto. Segundo, responsabilidade dos profissionais que não se atualizaram, não têm esta compreensão da importância da sexualidade na vida do idoso, desconhecem isso, ou se é familiares que impedem que isso aconteça, os próprios gestores das instituições, e eu estou separando gestor de profissionais, porque às vezes é uma instituição mais rígida, que tem mais regras do que possibilidades. Você pode considerar esse fenômeno para a gente? Marília, é um pouquinho de tudo isso, tá?
Então, o que acontece é que, assim, você está me perguntando sobre as instituições de longa permanência, que são as residências, né? Os antigos asilos, né? Onde essas pessoas idosas residem. E eu queria até ampliar um pouco, trazer outras políticas, né? de atenção à pessoa idosa, que não só a ILPI, né? Mas vamos começar por ela. Então, assim, essa é uma questão muito séria, porque as instituições, elas são divididas em ala feminina e ala masculina, né? Algumas instituições, mais do que isso, tem a instituição masculina e a instituição feminina, uma instituição que só aceita homens, outra que só aceita mulheres, né? E aí nós temos uma série de questões para pensar. Só isso acho que daria um programa do canal, né? Só da instituição de longa permanência, porque veja quantas questões estão envolvidas. A gente tem, vamos pensar numa instituição mista, onde a gente tem homens e mulheres, tá? Então chegam lá homens e mulheres solteiros, viúvos, né? Enfim, e que vão se conhecer, né? Vão se conhecer lá dentro, que podem estabelecer uma relação, né? E aí como é que fica, né? Porque eles vão poder exercer, né, a sua afetividade, eu não vou nem falar sexualidade, a sua afetividade, num espaço comum, né? No espaço onde eles vão ver televisão, no espaço de lazer, no espaço de refeição. Mas na hora de dormir, um vai para a ala masculina, o outro vai para a ala feminina, né? Então, via de regra, é assim que funciona. Agora, mais sério do que isso, né, esse casal que se conheceu na instituição, a gente tem o casal que já chega casado na instituição. Porque acontece muito, casais que são casados há 50, 60 anos, que vêm de casamentos longos, né? E que por algum motivo esse casal precisa ser institucionalizado, esse casal vai para a instituição e chega lá, eles vão ser separados, né? Eles vão, né, depois de 60 anos de casados, dormindo juntos, eles vão dormir separados, um na ala masculina, o outro na ala feminina. Então essas questões, elas precisam ser repensadas, né? Porque é de uma crueldade. Eu tive acesso há algum tempo atrás com a gerente de uma instituição, que ela recebeu uma idosa nessa instituição, e o que aconteceu é que a instituição era uma instituição feminina, só aceitava mulheres, e essa idosa veio para essa instituição e o marido dela foi para uma instituição outra, em outro bairro, né? Então, assim, disse que a idosa estava num quadro depressivo, só chorava, né? Porque ficou longe do marido depois de um casamento de sei lá quantos anos. Essa idosa foi separada, né? Então, isso a gente precisa ter urgência em rever. E aí você fala profissionais destreinados, a gente tem profissionais destreinados, e esses profissionais que são destreinados, né? E não, eu vou dizer para você, não é só o profissional da instituição. Essa instituição, geralmente, ela tem convênio com o poder público, muitas delas, né? E dentro do próprio poder público, isso é uma regra. Então, a regra, às vezes, vem de cima, ela não é nem só da instituição, ela vem de cima. Então, e quando a gente fala, né, o gerente, né, o gestor, a gente está falando de pessoas, e pessoas que são contaminadas por esses mitos e preconceitos. Para eles é assim, é velhinho, né, é velhinho, pode separar, na hora de dormir o velhinho vai dormir separado da velhinha e tudo bem. Essa é uma questão. Outra questão dentro da ILPI. Carlos, talvez na cabeça dele ainda fica este pensamento, imagina, para que vai dormir junto, não faz sexo? Não Exato. É o preconceito que já traz, né? Que assim, tudo bem separar, não tem problema, né? Agora, essa é uma questão. A gente tem questões outras, por exemplo, vou citar mais duas para a gente ter como exemplo, ligadas a questões de sexualidade, gênero, enfim, né? Que é a questão da homossexualidade. Então, como é que ficam as pessoas homossexuais dentro dessas instituições? Não é? Como é que muitas pessoas, a gente já teve um programa aqui no canal com o Diego um tempo atrás que discutiu um pouco sobre isso, né? Então, assim, aquela velha ideia, né, de que idosos
que precisam esconder a sua sexualidade, a sua homossexualidade, para poder ser aceito na instituição. Então, assim, é a famosa volta para o armário, né? Viveu no armário, saiu do armário, agora volta para o armário, né? Então, de terem que se esconder para poder ser aceito. E a questão da transexualidade. Então, como é que fica, por exemplo, quando a gente pensa em ala feminina e ala masculina, isso é igual a discussão que se faz de banheiro de shopping, né? A pessoa transexual que chega numa instituição, vamos pensar numa mulher transexual, e aqui para deixar bem claro para quem está nos assistindo, uma mulher transexual é alguém que nasceu e foi determinado com a genitália masculina, foi determinado como homem, como menino, tá? Mas durante a sua vida não se identifica com o sexo masculino e passa então a fazer uma transição para o sexo feminino, certo? Então isso seria uma mulher transexual, tá? Então é uma mulher que nasceu, né, designada como homem, mas durante a sua jornada de vida ela muda, né, o seu gênero e passa a ser então uma pessoa do gênero oposto. Então essa mulher transexual, ela vai para a ala feminina ou para a ala masculina? Porque a discussão que se faz em relação a banheiro, por exemplo, as pessoas acham que ela tem que usar o banheiro masculino, que é uma insanidade, né? E isso vai se repetir dentro da instituição. Então, essas questões elas são desafios para gestores, para pessoas que pensam em políticas, era um grande desafio saber como lidar com essas questões, não é? Porque essas pessoas elas estão chegando nas instituições. Eu só queria complementar a minha pergunta. O OLI, que é a instituição que eu presido, e você é vice-presidente, o Sérgio faz parte também, forma cuidadores de idosos para o mercado de trabalho. No currículo, no conteúdo do nosso curso, nós temos uma aula que se chama Sexualidade, onde nós conversamos com as alunas, porque a grande maioria dos cuidadores são mulheres, sobre este assunto, porque elas se surpreendem muito quando tratam, quando cuidam de idosos, em relação à sexualidade. Então, isso é muito importante, e aí nós partimos dos conceitos, comentamos essa globalidade, para que, ao deparar com situações que os idosos apresentam, elas não se assustem em relação ao desenvolvimento da prática. Então, é fundamental, eu queria só, você já falou de, às vezes, profissionais não estarem preparados, mas da importância de profissionais estarem preparados se, não é? É aquela história de que um filho viu um dia, pegou seu pai e sua mãe, né, num ato sexual e falou, nossa, eles fazem isso, dirá vovó e vovô. Então, o profissional precisa se desvestir dos preconceitos, dos mitos, para saber intervir onde é que eles estejam, né? Principalmente. Era um comentário. Marília, isso inclusive que você está falando é uma questão bem importante, né? Para quem estiver nos assistindo e seja profissional que trabalha com idosos, e não necessariamente apenas os cuidadores, eu falo aqui com psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social, todos os profissionais, né, que trabalham, né, com foco no envelhecimento, devem ter isso em mente, porque é muito comum, né, que vai atender o velhinho, né, ou a velhinha, né, e com essa ideia da velhice assexuada, aí acha que pode pôr a mão, que pode fazer carinho, que pode passar a mão no cabelo, que pode alisar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Beijar, né, Carlos? Beijar. Oi? Beijar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Meu bonitinho, minha gracinha, passa a mão no cabelo, né? Eu costumo dizer que tem 2 mitos que andam de mãos dadas, né? Que é velhice volta a ser criança, velho volta a ser criança e velho não tem sexualidade. E quando junta os dois, aí a coisa fica feia, né? Porque veja, você tem essa ideia de trabalhar no diminutivo, né? O velhinho, a velhinho, bonitinho, carrinho, casaquinho, cabelinho, né? E aí vai passando a mão. Eu já tive experiência com isso em consultório, né? De uma idosa que acabou embaralhando tudo lá em relação ao profissional que atendia, né? Por conta disso. Então, assim, muito cuidado.
Porque eu, por exemplo, se eu estou no meu consultório e eu atender uma mulher de 30 anos no meu consultório e eu passar a mão no cabelo dela, e eu passar a mão na mão dela, passar a mão no rosto dela, eu vou ser acusado de assédio sexual, se eu fizer isso, não é? Agora, se eu fizer isso com a avó dela, de 80 anos, aí eu sou carinhoso. Percebem a diferença? Ali, a pessoa de 80 anos não é vista como uma mulher, né? Então, isso é muito sério. Então, profissionais, cuidado. Tá? Esse é um lugar onde a gente está pronto para derrapar muito feio e levar para um lugar nada agradável. Carlos, isso que você nos fala é muito importante para todos, né? E eu queria introduzir uma outra coisa que também é um enorme preconceito, tá certo? De que idoso, por não fazer sexo, não se infecta. Então, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos pensar no HIV, por exemplo, né? Que foi terrível na década de 70, 80, 90. É um risco, inclusive para idoso, ou só para pessoa que é jovem? Idoso não se infecta, né? E aí, se não, ou se infecta, como que nós vamos prevenir infecções na velhice? Essas infecções sexualmente transmissíveis, né? E que é importante os idosos entenderem como eles têm de se proteger. Como é que é isso? Boa, Sérgio. Então, essa é uma questão importante também, né? Que a gente tem que estar bem atento, né? E aí, assim, profissionais de saúde, né? Os idosos fazem sexo e os idosos são vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, você citou o HIV, né? Eu já tive caso também que eu tive contato, né? De idoso que passou por vários profissionais, entendeu? Viraram ele do avesso. Quem fala isso, inclusive, é o Geran Gorista, que é o nosso secretário estadual de saúde aqui em São Paulo, né? O Jean tem um livro que fala sobre HIV e envelhecimento, né? Com pessoas acima de 50 anos. Ele não faz o recorte de 60, ele faz o recorte de 50. E é muito interessante esse livro. Profissionais de saúde deveriam ler sempre esse livro, né? E ele faz a denúncia, ele como no lugar de médico, ele faz essa denúncia. Ele diz que os colegas dele fazem uma investigação completa da pessoa, mas não pede sorologia de HIV, entende? Porque assim, não faz sexo, velhinho não usa droga, injetável, né? Velhinho vira santo, né? Então, não pede. E aí vai descobrir, geralmente, num estado já avançado. Ora, hoje a gente sabe que, falando de HIV, por exemplo, a gente sabe que quanto antes a gente começar a tratar, mais efetivo é o tratamento, a resposta que a gente tem é mais positiva, né? Então, o ideal é que se peça sorologia. O idoso tem atividade sexual, o profissional de saúde tem que perguntar isso. Ele tem atividade sexual, ele deve fazer a sorologia de tempo em tempo, né? Para não só do HIV, né? Mas de sífilis, por exemplo, que está aí bastante presente, né? Então, essas questões elas têm que ser investigadas, né? Agora, quando você fala em prevenção, a prevenção maior que a gente tem, né? A gente não fala hoje só no preservativo, a gente fala em prevenção combinada, mas a maior que a gente tem é o preservativo, né? Que previne não só HIV, mas como outras infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo, a sífilis, a gonorreia, o HPV, essas outras doenças que a gente tem, né? Então, a, a, a ideia é que se use o preservativo, se oriente a usar o preservativo, né? Eu já coordenei um projeto que a gente falava com os idosos sobre isso, né? E assim, uma das orientações que a gente dava nesse projeto é que a gente pense que não tem só o preservativo masculino, tem o preservativo feminino, que também pode ser usado, não é? E hoje a gente sabe que a gente tem, além do preservativo, quando eu falo como fala, prevenção combinada, né? Porque a gente tem medicamentos que podem ser usados. Então a gente tem hoje recursos como a PrEP,
e a PrEP. O que é a PrEP e a PrEP? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, a pessoa toma um medicamento, isso para o HIV, tá? Só vale para o HIV. A pessoa toma um medicamento todos os dias, certo? E depois de 7 dias para homens, né? E, se não me engano, 20 ou 30 dias para mulheres, essas pessoas já estão liberadas para fazer sexo sem o uso do preservativo e sem o risco de se infectarem com HIV, certo? Então, a PrEP, pré-exposição, é antes de ter atividade sexual, eu vou tomar esse medicamento, depois de 7 dias eu estou liberado, certo? Todos os dias tem que tomar. E a PrEP? A PrEP é a profilaxia pós-exposição. É assim, foi para o baile da terceira idade, chegou lá, conheceu alguém, se entusiasmou, foi para o motel, né? Teve atividade sexual, não usou o preservativo. Aí chega em casa e fala, e agora, né? Não conheci a pessoa, não sei quem é, e agora? Está em risco, né? Essa pessoa está em risco. Então, ela tem até 72 horas para procurar um serviço de saúde, certo? Público, tanto a PrEP como a PrEP são gratuitos, são oferecidas pelo SUS, e aí ela tem até 72 horas, sendo que quanto antes for é melhor, e ela vai tomar o medicamento por 28 dias, diariamente, tá? E aí ela não corre o risco de ser infectada pelo HIV. Agora, como eu falei, essas duas ações, tanto a PrEP como a PEP, elas só previnem, elas só como é que fala? De prevenção mesmo, né? Te protegem do HIV, né? Elas só protegem do HIV. Mas aí você diz assim, tá, Carlos, mas e a sífilis? Mas acontece o seguinte, como todos esses dois medicamentos são oferecidos pelo SUS, e para você ter acesso a eles, você tem que fazer parte de um programa, né? Então, o que acontece? Você vai ser testado regularmente. Então, as pessoas que fazem uso da PrEP, por exemplo, né, que é a pré-exposição, né, elas têm que fazer, a cada 3 meses, elas fazem exames completos. Então, caso ela tenha uma outra infecção qualquer, como uma sífilis, por exemplo, ela rapidamente já vai tratar. Então, são pessoas sexualmente mais saudáveis, elas vão ter a sua saúde mais cuidada. Então, idosos, vocês têm direito a isso, vocês podem fazer parte disso, né? Então, camisinha, PrEP, PEP. São 3 ações que podem fazer com que você tenha uma atividade sexual mais segura. O Carlos, o que você está falando é importantíssimo, porque eu, como médico, né, e cuidando de muitos idosos, homens e mulheres, era a coisa mais difícil de falar em prevenção em infecções sexualmente transmissíveis. A questão da camisinha, por exemplo, era algo que não passava na cabeça dos idosos, né? E das mulheres, então, imagina, nunca ouviram falar em camisinha feminina. E isto, hoje, eu acho que as novas gerações de idosos já poderão ter uma educação melhor de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante o que você está falando. É isso mesmo, Sérgio. Né? E o profissional de saúde, ele tem que estar sempre preparado para isso, né? Porque muitas vezes o idoso, a idosa que chega até o seu consultório, né? Ele quer falar, mas ele não sente a abertura do profissional para falar. Então, é legal que o profissional tenha a abertura, ele se dispa, né? Desse preconceito que a gente tem de que a sexualidade é alguma coisa que não faz parte do repertório de vida da pessoa idosa, e ele, então, possa falar abertamente sobre isso. Uma boa consulta exige que se fale sobre isso, né? Para que a gente tenha eu possa dar orientação de sexo seguro. A maioria dos idosos nunca ouviu falar. Nesse projeto que eu fazia de prevenção ao HIV, não se falava, por exemplo, as pessoas não sabem, desconhecem completamente que se tem um gel lubrificante, por exemplo, que você compra na farmácia, né? E que pode fazer com que a relação sexual para mulheres, principalmente idosas, né? Que tem uma questão do ressecamento vaginal,
elas tenham mais conforto na sua relação, evite microfissuras, né, que são portas abertas para infecção. Então, essas mulheres não sabiam disso, né? E a gente distribuía gel na época, e interesse, tem interesse, porque a gente distribuía gel e camisinha, e as pessoas iam lá buscar, né? Os idosos, as idosas, eu digo mais idosas, tá? A gente tinha mais mulheres do que homens no projeto, e essas idosas, elas iam lá buscar, né, o gel e a camisinha. Então, assim, o que falta mesmo é orientação, né? E isso cabe ao profissional de saúde fazer. Ô, Carlos, e agora já quase indo para o final da nossa conversa de hoje, só uma questão. Quando perguntamos sobre instituições, você fez várias considerações daquelas pessoas que já definiram sua orientação sexual diferente da maioria dos idosos, e a falta de preparo e recepção para atender essas pessoas. A minha pergunta é um pouco mais específica. Uma pessoa idosa pode mudar na velhice a sua orientação sexual? Pode mudar de gênero? Isto é uma coisa que não pode acontecer ou pode acontecer? Sim, pode acontecer, em qualquer idade, né? A gente tem vários relatos aí de pessoas que transicionaram, falando na mudança de gênero, por exemplo, né? Pessoas que transicionaram já na velhice ou na véspera da velhice, né? Próximo aos 60 anos, né? O que é transicionar? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? São pessoas que nascem num determinado gênero, masculino ou feminino, e muda para o oposto, né? Então, se eu tenho lá uma pessoa que foi designada como menino, né, e ela foi criada como homem durante a vida, e ela, num determinado momento, ela se identifica como mulher, então ela faz a transição para o gênero feminino, né? E o oposto. Então, isso acontece sim, e isso acontece em qualquer idade. Hoje tem acontecido com pessoas mais jovens, porque a gente tem um nível de informação muito grande, né? A gente tem internet, a gente tem redes sociais, então as pessoas hoje têm contato com isso, e elas sabem que elas podem fazer isso pelo SUS, né? A questão hormonal pode ser feita pelo SUS, elas se identificam com outras pessoas que fazem a transição. Então, tudo isso facilita com que pessoas mais jovens vão lá e comecem a fazer isso na juventude. Mas a gente está falando de idoso que viveu a sua juventude lá atrás, que não tinha internet, não tinha rede social, a gente viveu um período de ditadura militar muito forte, né? Onde essas informações não chegavam na televisão de jeito nenhum. Então, assim, essas pessoas eram muito solitárias, né, nos seus sentimentos, e muitas delas não sabiam nem que existiam outras pessoas iguais a ela. Então, o que acontece é que muitas dessas pessoas tiveram uma repressão muito grande durante a vida, e aí na velhice então elas resolvem dizer assim, não, agora chega, eu vou mudar. Então, assim, eu sigo as redes sociais de algumas pessoas que transicionaram na velhice, né? De homens que se tornaram mulheres na velhice, né? Assumiram que são mulheres já na velhice. Então, é possível sim, né? E em relação, isso está falando em relação à questão de gênero, né? A mudança de gênero. Agora, em relação à orientação sexual, também, né? Várias pessoas que se identificaram como heterossexuais durante as fases mais jovens da vida, né, elas se veem como homossexuais na velhice, e elas vão em busca disso. Então, pode ser em qualquer tempo, viu? Isso aí. A pessoa jovem, idosa, né? Isso não é a idade que vai determinar, e sim todo o contexto social em que essa pessoa vive, né? Eu acredito mais nisso, né? Mais no contexto de vida dela, onde ela vive, com quem ela vive, em que condições, em que lugar, em que sociedade ela vive, em que comunidade ela está. Isso vai impactar mais do que a idade. A idade é só um detalhe, né? E aí, em qualquer idade, ela pode fazer isso sim. Carlos, você tem falado coisas fundamentais, porque a sexualidade, você já demonstrou, ela é parte da vida e é uma parte importante da vida.
e as pessoas, desde que nascem e até ao fim, até a morte, esta é uma parte importante da sua vida. Só que isto, como você já demonstrou nas instituições de longa permanência e em muitas outras políticas públicas, isso ainda é uma questão meio tabu ainda na nossa sociedade, mesmo século XXI. Então, qual é o impacto dessa questão sexual nas políticas de atenção para as pessoas idosas com relação à sexualidade? De que forma as políticas públicas poderiam ser políticas que agregassem e que incluíssem todas as pessoas, inclusive com relação à sua orientação sexual? Então, a questão, Sérgio, assim, a gente falou da ILPI e acabou não ampliando para outros, né? Então, assim, é importante que a gente fale no centro-dia, no centro de convivência, né? Todos os lugares que idosos frequentam. Então, o caminho, Sérgio, é o conhecimento, é estudar sobre o assunto, é falar sobre isso, porque só estudando, só falando, lendo a respeito, entrando em contato, que a gente vai romper esses preconceitos que se constroem, né? Então, assim, para dar um exemplo de um espaço que não seja uma instituição de longa permanência, né, eu dei uma aula há algum tempo, pouco tempo atrás, eu dei uma aula para conselheiros do estado de São Paulo e uma pessoa do interior trouxe um exemplo de um centro de convivência na cidade dela que recebeu esse centro de convivência, um lugar onde as pessoas vão para se distrair, se divertir, participar de oficinas. E aí chegou uma mulher transexual, uma travesti, né? Chegou nesse espaço, né? E aí começou a famosa polêmica do banheiro. Que banheiro que ela vai usar? Queriam que ela usasse o banheiro masculino, mas ela se identifica como mulher. Ela se veste como mulher, ela tem um nome feminino, ela se vê como mulher. Como é que ela vai usar o banheiro masculino? E aí foi uma polêmica, e aí vejam só, depois de muita discussão, depois de muita questão em torno disso, né, chegaram à conclusão que ela poderia sim usar o banheiro feminino, mas com uma condição, que ela fosse ao banheiro sempre acompanhada de uma funcionária. Agora vejam, né, quem de nós quer ir fazer xixi acompanhado de alguém? Não é? Ter que alguém ir junto, né? Quer dizer, o que isso te diz, né? O que isso implica? Né? Olha, você pode ir ao banheiro desde que alguém vá junto com você, né? Implica aí uma desconfiança, né? Enfim, uma sensação muito ruim, né? Então, a gente precisa ler mais sobre o assunto, a gente precisa se informar mais sobre o assunto, profissionais têm que fazer isso, porque assim, são os profissionais que vão gerenciar esses serviços, né? E esses profissionais eles têm que estar atentos a isso, a essa diversidade que vai chegar de gênero e de orientação sexual. A gente tem que estar atento a isso, né? Então, o nosso país já aceita, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso pode acontecer dentro das instituições de longa permanência, por exemplo, ou desses outros espaços, como centro de convivência, centro-dia, né? Então, isso pode acontecer nesses espaços, um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? E os profissionais têm que estar atentos, porque assim, eles vão ter que trabalhar isso entre eles e com as famílias, porque a Marília tocou nisso lá atrás, né? Quando ela fala assim, são as famílias também são um problema sério, né? A gente já discutiu bastante aqui a questão da autonomia, as famílias muitas vezes elas podam a autonomia do idoso, né? Então a família vai lá e proíbe. Eu já vi casos de idoso ou idosa, né, que começa a manter um relacionamento afetivo dentro da instituição, a família vai lá e troca de instituição, leva para outra instituição. Isso é cortar a Carlos, autonomia. Só um comentário muito importante. É muito importante que as políticas elas sejam explícitas com relação a essa inclusão. A política tem de explicitar formalmente isto, e isto será uma grande conquista de cidadania de todas as pessoas deste país. Exatamente, Sérgio. Que quando você explicita isso, quando você coloca isso no papel, né, você evita que o funcionário que chega quando troca, porque às vezes você tem um funcionário muito bem intencionado que implanta essas políticas,
Mas aí ele sai de lá e vem outro, e esse outro que vem tira tudo. Então, isso tem que estar definido, né? Isso tem que estar definido para que assim não seja alguma coisa que fique ao bel prazer, né? De alguém que chega e faz do jeito que acha que tem que ser, né? Uau! Tem muita coisa para falar sobre o assunto, Carlos. Eu acho que é sempre bom trazer à tona, e o canal está sempre aberto a essas situações, aos assuntos, e com certeza voltaremos mais. E é fundamental que as políticas atentem a isso, porque nossas políticas são pautadas por boas intenções, mas por poucas práticas, assim, olhando para a pessoa idosa. E não é só estar explícita, mas ter orçamento para ela ser execuível. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Bom, chegou a hora de encerrar o nosso encontro. E só para vocês saberem, eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, está uma chuva danada, e quando chove muito, às vezes a luz tem um pique, e eu tenho medo de perder a nossa gravação, o nosso encontro, mas dentro daquilo que nós já planejamos, a equipe aqui, os assuntos foram abordados. Carlos, muito obrigada pela sua reflexão, sua colaboração. Sérgio, muito obrigada. E eu abro para vocês uma palavra final para a gente concluir o nosso encontro desse dia. Ô, Carlos, eu queria te agradecer muito. Você sempre me ensina sobre isso. A vida inteira foi muito legal. Eu já acompanhei, por exemplo, esse projeto seu lá das idosas, dos idosos. Foi muito legal. E isto é muito importante. E eu digo para todos, quando fiz meu doutorado, que eu tinha uma pergunta, era qualidade de vida, não tinha nada a ver exatamente sobre isso, eu fazia 3 perguntas que eu achava que ia bombar. Se podia namorar na velhice, e se melhorava a qualidade de vida namorando, se podia fazer sexo, ter a relação, e se podia casar. E eu tive uma surpresa ao descobrir que há muita gente dizia de jeito nenhum, credo, não quero mais, etc. E havia diferença de gênero. E, inclusive, não entraram como fatores determinantes de qualidade de vida na velhice, apesar de ser uma área extremamente importante. Carlos, muito obrigado. Você é uma referência nessa área para todos nós que estudamos gerontologia e geriatria. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. E foi um prazer lembrar que eu tive você na minha banca de doutorado, né? Isso foi um grande prazer para mim, uma grande honra. E assim, seguindo nessa linha que você está trazendo, né? Você também leu a minha pesquisa, né? Para poder participar da banca, e você lembra, você sinalizou uma questão até muito importante, né? Porque veio assim, as respostas que eu tive não foram muito diferentes das suas, né? Eu tive uma diferença de gênero muito grande. Então, quando a gente perguntava, por exemplo, você está satisfeito com a sua vida sexual? As mulheres diziam que os homens diziam que estavam satisfeitos tendo atividade sexual. E as mulheres, em sua grande maioria, mais de 60%, dizia que estava muito satisfeita com a sua vida sexual não tendo atividade sexual. Então, isso mostra, né, a diferença que a gente tem que olhar, né, quando a gente vai pensar em projetos, em trabalhos voltados para idosos, né, porque assim, a gente não tem um mito de fato, né? A gente não tem um mito da velhice assexuada, então a velhice ela envolve sexualidade, mas a gente também não tem, né, esse mito que se constrói de que o ato sexual é bom para todo mundo, ele implica em satisfação, ele implica em qualidade de vida. Depende, né? Para as mulheres, por exemplo, não é bem assim. As mulheres idosas, e principalmente as mais idosas, dentro das idosas, ele não é bem assim. Então, essa é uma questão que a gente precisa repensar, né? Quando a gente pensa em projetos, enfim, né? Mas que a gente abra a possibilidade. Então, não é uma obrigação, né? A pessoa ter atividade sexual não é uma obrigação, então eu vou ter que ter atividade sexual para poder ter qualidade de vida. Não, não é assim, tá? Mas que a gente dê chance àqueles que querem e que têm satisfação nisso, que possam viver plenamente a sua vida. Esse acho que é o grande ensinamento que eu tive na minha pesquisa. Tá bom. Muito obrigada.
Obrigada, Carlos, Sérgio, e aguardamos você até o nosso próximo encontro. E o canal Que Rola na Geronto conta com você, com sua divulgação, com você dando o seu ok, não é? Tocando o sininho para ser notificado cada vez que entra uma matéria nova. Muito obrigado por ter você, sua fidelidade, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, até a Obrigado, próxima. Carlos. Tchau. Obrigado por estar aqui. Espera aí.